Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Hoje vamos receber a professora Aline Miranda e ela vai tratar de conciliação judicial e justiça 4.0. Um tema, que está na ordem do dia. Estou aguardando que a nossa convidada de hoje entrar. Um tema super importante, agora a gente, na semana passada, também falou sobre a questão da tecnologia. E hoje a gente vai receber a professora Aline, que ela coordena o núcleo de conciliação, do TRF da segunda região. Ela é juíza auxiliar responsável por esse núcleo, e aí ela vai trazer aqui pra gente todas as novidades, as demandas, como é que eles estão lidando. Vamos tratar também um pouquinho do juízo 100% digital, como isso afetou, a conciliação. Aqui a Aline já entrou. Vou convidá-la aqui para o nosso vídeo ao vivo. Estou enviando aqui o convite. Aline, enviada, Aline. Já deve estar aparecendo aí para você o nosso convite, né? Estamos dando sequência Oi, aqui ao nosso projeto das quartas bom processuais, toda dia, quarta às 10. Natália. A gente está aqui. Oi, Aline, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Aham. Olha, Aline, primeiramente é um grande prazer para a gente te receber aqui. Eu já venho querendo te convidar há um tempão, que eu sei que você está estudando esse assunto de conciliação, conciliação digital. Eu sei que você está dando vários cursos aí internos no âmbito do TRF. E é o tema que você está estudando, lá para a sua dissertação do mestrado, está escrevendo. Então, estamos super assim animados. Então, eu queria muito te agradecer de você ter aceito o nosso convite, de Eu, vir participar do nosso projeto. eu que tenho que agradecer o convite aí, muito simpático, muito obrigada. E assim a gente conversa também, né? Um pouquinho, né? Também, você também tem aí toda essa abordagem aí das inovações no processo civil por causa da tecnologia, né? Também, assim, quero ver aí as suas ideias sobre o assunto. Legal. E aí, então, Aline, só fazendo aqui o nosso protocolo das nossas quartas processuais, eu vou te apresentar aqui rapidamente. Bom, pessoal, a Aline Miranda, ela é mestranda em Direito Processual pela UERJ e ela é a juíza federal auxiliar do Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional Federal aqui da segunda região, então ela está super à frente da conciliação digital, agora que, por conta da pandemia, a gente teve que se virar nos 30 e eu acredito que dentro do tribunal também vocês tenham que ter, assim, se reinventado, para dar conta dessa demanda toda de ações do trabalho remoto e de viabilizar a conciliação, que é uma coisa que a gente tanto acredita, que a gente tanto estuda, como forma de acesso à justiça. Então, só para te apresentar, já vou passar a palavra para você para considerações iniciais. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema na tela para o pessoal saber do que a gente está falando. Tá bom. É, Não, eu assim, eu até antes de começar assim a falar sobre o assunto em si, né, eu quero assim agradecer, assim, dar parabéns ao meu tribunal, né, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, mas assim, estendendo esse cumprimento, que eu tenho certeza que nos outros tribunais a situação foi a mesma. Então, assim, os servidores, assim, todos em regime remoto, pelo menos no nosso tribunal até hoje, assim, mostraram mesmo a garra na conciliação digital. Os outros também, serviços também no seu home office, assim, usando seus computadores, cada um fazendo seu upgrade do seu computador em casa. Enfim, isso no meu caso, que eu vi de perto da conciliação aí, foi crucial, né? Então, enfim, foi toda essa situação que a gente está vivendo, né? Talvez você tenha até mais dados, Natália. Parece que a gente avançou 10 anos em termos
informatização enquanto sociedade por causa da pandemia, né? E a gente, na Justiça Federal, a gente acordou com uma demanda de milhares de processos esperando para ser ajuizados de pessoas que queriam um auxílio emergencial. E precisavam, né, para sobreviver, pessoas que tinham perdido emprego, pessoas que eram informais, não tinham mais renda, né? Pessoas que estavam em casa com seus familiares sem ter como prover o sustento, né? Então, assim, teve toda assim, uma cooperação, teve serviço de conciliação, teve o serviço de primeiro atendimento, teve a Defensoria Pública também, que pegou uma parte desse trabalho, teve a Advocacia da União, que se mostrou super pronta para oferecer acordos nessas questões, sem maiores, né, questionamentos, quando a situação tivesse favorável à pessoa. Então, enfim, né? Eu estou aqui para falar do trabalho desse pessoal. Não, exatamente. E assim, a Justiça Federal já era uma justiça diferenciada, né? Eu lembro que eu ainda estagiária peguei a informatização, a digitalização de todos os processos, até por conta, a gente estava até conversando ontem, né, da pouca interiorização da Justiça Federal se comparada, por exemplo, à estadual. Vocês já sempre tiveram esse, vamos dizer, um pioneirismo em, em prover essas ferramentas digitais e usar o que já tinha disponível, né, para atender, para viabilizar o acesso à justiça, atender o jurisdicionado. E essa questão que você falou agora do auxílio emergencial é uma demanda federal, né? E que Isso. surgiu por conta da pandemia, quando a justiça estava fechada. Fechada, com as portas fechadas, mas não deixou, né, de atuar, não deixou de atender o cidadão. E aí, acho que você pode contar um pouquinho mais como foi isso, né, dentro do seu âmbito de atuação, dentro do núcleo de conciliação. Não, interessante isso, né? Porque antigamente, quando a gente lançava a mão desses meios remotos, virtuais de atuação, né? A gente sempre tinha algum receio, né? Não apenas de não deixar descoberta aquelas, né, garantias processuais, né, as normas que a gente tem que seguir. Mas, assim, até de ter autorizações, assim, dos órgãos superiores, de ter bastante confirmação antes se a gente podia fazer. Porque essa questão dos meios virtuais, eletrônicos, no começo ela foi vista assim por vários setores como uma espécie de enfraquecimento, né? Do acesso à justiça, das garantias processuais. Agora, hoje em dia, a situação é totalmente oposta, né? Tanto que está aí o projeto de Justiça 4.0 e a afirmação dele é o que é acesso à justiça eletrônico, né? Ou seja, os meios eletrônicos para viabilizar o acesso à justiça, né? E tudo que foi feito ao longo isso foi um processo, na verdade, né? Começou lá em 2006, né? Com a informatização do processo, né? Aí depois veio 2013, aí por último agora, 2013, o desenvolvimento do processo judicial eletrônico, né, do PJE. Aí agora teve o balcão digital, teve a justiça 100% digital, né? Então, agora tudo isso parece que fechou esse ciclo, né? Agora a tecnologia não é mais a vilã, é uma parceira aí do acesso à justiça. E na conciliação, a gente começou assim pelas beiradas, né? Porque a gente tinha que levar a conciliação, como você falou, para o interior, na Justiça Federal. A gente tem várias que abarcam vários municípios, né? E nem sempre são municípios muito próximos, né? Então, por exemplo, a gente tem várias federais aqui no Rio de Janeiro, de Itaperuna, vários municípios ali, alguns com dificuldade de acesso, alguns são mais próximos que outras varas ali, como Nova Friburgo, que tem a competência, mas aí é uma localidade que é mais próxima de Itaperuna. Então, assim, a gente convive com essas questões, assim, a gente sabe que o jurisdicionado tem essas dificuldades. E para levar a conciliação, assim, a gente começava levando o curso de conciliação, né? Eu que lido com treinamento de conciliação. Aí começava assim, como é que eu vou levar o curso para os servidores que estão lá no norte do estado, no sul do estado, no Espírito Santo, que o TRF2 é Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Então,
ia-se presencialmente sempre, né? O ensino super importante, a gente não tinha muitas plataformas de AD disponíveis, feitos a gente tem hoje em dia, a gente tem Google Classroom, a gente tem Zoom, a gente tem Teams. Antigamente não tinha nada disso. E aí, nem, as pessoas nem, né? 10 anos atrás, as pessoas nem sabiam, nem usavam o celular como smartphone, né? Então, o que que aconteceu? Depois que a gente dava aula, ia lá, dava aula 40 horas para formar o conciliador, precisava fazer 60 horas de estágio supervisionado com alguém já formado, já conciliador presente. Então, como expandir, né? Aí, como expandir a conciliação? Então, nós fizemos, enfim, nós fizemos algumas tentativas também. A gente, na época, fez um EAD de mediação que foi restrito assim por um tempo foi suspenso, porque precisava de melhor regulamentação. E o estágio supervisionado mesmo desses conciliadores, a gente usou da videoconferência, porque as varas federais tinham um aparelho para fazer audiências criminais, aí tinha uma obrigação do CNJ que tivesse videoconferência nas varas do interior, né? Então a gente pegava o pessoal do treinamento da capital, né? E acompanhava as audiências dos conciliadores, né? Dos primeiros conciliadores no interior desses estágios supervisionados. Então aí foi um pulo, assim, né? Porque os conciliadores ficavam seguros, né? Daí depois se continuou a fazer algumas audiências mesmo com os conciliadores formados através de videoconferência. Mas eram são aparelhos super pesados de gravação, a gente nem sabia mexer, né? Nada se compara ao que está acontecendo agora, né? Que o CNJ proporcionou aí, né, esses convênios para a gente usar, né? Atualmente no TRF2 a gente usa a plataforma do Zoom, né? No começo era o Cisco Webex. Então tá, agora qualquer servidor tem acesso a fazer um ato processual, atender uma parte, falar com o juiz, falar com o advogado, fazer uma reunião de trabalho entre si. Tudo com... basta um celular, né? Se tiver o computador em casa, é melhor ainda. Exatamente. Então, isso já é um projeto da Justiça Federal, né, que já vinha sendo implementado e agora chegou com tudo. E ainda dentro da questão do tema, né, do auxílio emergencial, que era um tema, né, como a gente disse, de competência exclusivamente federal, a gente já enxergou, né, já precisou fornecer esse serviço de imediato. E aí eu queria saber de você como é que foi assim, a receptividade tanto do jurisdicionado quanto do conciliador, como é que ficaram, né, as conciliações, não só em relação ao auxílio emergencial, mas todas as demandas, né, que foram instauradas aí já no início, já depois, né, que a gente saiu do presencial e teve, né, que migrar para o meio digital. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução, esse crescimento? E como é que todo mundo se comportou, né? Na verdade, assim, todo mundo se comportou de uma forma muito cooperativa. Eu nunca vi, parecia que todo mundo tinha combinado. De repente, estava todo mundo se ligando, se mandando mensagem, se mandando e-mail, né, o que tinha na época. A Defensoria Pública me procurou, eu procurei a AGU. O primeiro atendimento também procurou a gente. Então, parece que estava todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Era a mesma necessidade. O que fazer com essas pessoas que estavam desesperadas, né, por ter um sustento. Então, assim, foi uma pressão enorme. O primeiro atendimento da Justiça Federal, que é o nosso termômetro, né, a gente já tinha uns 1.500 atendimentos represados. A Defensoria Pública da União lá parou outros atendimentos para fazer só auxílio emergencial, inclusive conseguiram uma dinâmica lá que eles implantam o benefício diretamente através de um acesso ao sistema, que nos aliviou na justiça bastante, né? Aí eu vejo até um sistema multiportas, né? Então, assim, virou ali uma portinha lá na Defensoria Pública da União. E como é que ficou a nossa porta na Justiça Federal do Rio do Espírito Santo? A gente fez um design assim, né, procedimental, que as pessoas seriam atendidas pelo primeiro atendimento, que é um atendimento de atermação dos juizados especiais federais, né?
que também não estava mais atendendo presencialmente no foro da Avenida Venezuela, estava online. Eles também desenvolveram uma ferramenta fantástica que facilitou muito o cadastramento desses atendimentos, a solicitação de documentos faltantes para as pessoas. Então, quando a gente fez várias reuniões, e quando a gente organizou, foi muito rápido. Assim. A gente teve processos que duraram 10 dias, de entrada até benefício, sentença e já a informação da União que tinha dado comando para ser implantado o Maravilhoso. benefício. Foram 10 dias. Então, tudo concatenado. O processo chegava e com a audiência das partes. Isso é que é interessante. Porque a União Federal, nós sabíamos que eles tinham uma parte operacional muito pesada. Eles tinham que acessar um sistema, efetuar comandos na Procuradoria para ser implantado o benefício. Mas a gente que tem conhecimento de conciliação, a gente sabe que às vezes não é nenhuma questão de técnica de negociação. Às vezes a gente precisa dar a decisão informada para o cidadão. Então, grande parte desse perfil, né, de conciliando eram pessoas que estavam muito seguras. Às vezes, quando entram no meio eletrônico, ficam um pouco insegura. Mesmo depois do trabalho fantástico do primeiro atendimento, que eles ligavam, né? Tinha um atendimento de uma pessoa na ponta, né? Mesmo assim, a gente precisava explicar para a pessoa e dar essa segurança, né? Que, aliás, eu acho que é um dos limites aí dos meios eletrônicos virtuais. Às vezes, a pessoa, né, o cliente final do serviço, ele fica um pouco inseguro com isso. Então, nós marcávamos com o autor da ação para explicar o que envolvia a proposta da União, qual a duração, até quanto o benefício ia ser pago, quantos dias, que dia que ela podia ir na Caixa Econômica Federal receber todo tipo de informação. E com todas as informações, a gente fazia uma audiência bem rapidinha, a gente atendia cada pessoa individualmente, com bastante cuidado. E a gente fez uma pesquisa de satisfação. Cerca de 90% das pessoas gostou do atendimento e recomendaria a conciliação do auxílio emergencial da forma que foi feita. E daí foi um pulo para a gente instituir depois o nosso centro de conciliação 100% digital, né? Então, quando veio todo esse movimento, balcão virtual, o juízo 100% digital, a gente já estava totalmente Pronto, né? totalmente digital. A gente já estava encantado também, né? Porque a gente mudou a nossa rotina, a gente saiu da nossa zona de conforto e agora todo conciliador sabe lá editar o vídeo, porque às vezes a memória não carrega no sistema e aí edita a gravação e aí já sabe que tem uma sala de espera que a pessoa pode ficar enquanto o outro conciliando está saindo da sala de audiências virtuais. Então já está todo mundo bastante conhecedor dos sistemas e já estava preparado. Então foi um caminho natural depois do auxílio emergencial, né? Então, assim, a gente pode dizer que, assim, especialmente as demandas do auxílio emergencial, serviram como um belo termômetro, né? Para a viabilidade da conciliação 100% digital, para aferir, né, a efetividade, né, dessa porta de acesso à justiça, né, que a conciliação muitas vezes é a melhor porta para a gente chegar e resolver o nosso problema, né, no judiciário. Isso muitas vezes é pouco divulgado para os jurisdicionados e é uma coisa, já que a gente está aqui, né, na Casa da Advocacia, é importante o advogado sempre alertar o seu cliente dessa possibilidade, do advogado fazer esse papel, né, inicial de trazer todas as informações, trazer tudo, como a conciliação pode ser benéfica. Poxa, imagina, você ter uma demanda e ser resolvida em 10 dias. Isso é você levar uma demanda para o judiciário e ser resolvida em 10 dias via conciliação, isso é maravilhoso. É o melhor dos mundos, né? Do que a gente vai imaginar
de um acesso à justiça. Porque a gente vê isso, muitas vezes essa solução em 10 dias, quando a gente vai para outra plataforma digital, como o consumidor.gov, que tem esse prazo para resolução do problema, para resposta. Mas realmente ali, esse número é impressionante e é Uhum, animador. Então, eu uhum. acho que é importante a gente destacar aqui para o nosso público de advogados da importância de levar essa porta, né, do judiciário, do acesso à justiça, para os seus clientes, né? A gente está Não, funcionando. É e você, verdade. e você vê, Natália, como é que são as coisas, né? Agora tem toda uma abordagem que os métodos consensuais, antes eram métodos alternativos, agora está na lei, não pode ser alternativo, porque está na lei. Então, são métodos adequados. Aí, antes tinha uma tendência mais gerencial na conciliação, agora uma tendência mais pacificadora, né? E está lá nas normas processuais fundamentais do CPC. Eu acho muito ligado à cooperação e à pacificação. Mas, assim, quando a gente está assim, estabelecendo esse design de disputas, né? Eu acho que esse sistema multiportas ele é um design de disputas no final, né? Você tem que ver o que, é que o cliente precisa, né? Então, por exemplo, se às vezes a gente tem que falar que o método adequado não é o mais célere, aí você tem que pensar em outro conceito que é diferente da celeridade, né? Que hoje em dia a gente tem que pensar na duração adequada do processo. Para a conciliação, o CPC lá deixa, você pode marcar várias sessões de mediação, pode redesignar. Está lá permitido no CPC conforme o caso necessite. Mas nesse caso do auxílio emergencial, a gente precisava dar celeridade mesmo, porque as pessoas estavam em estado de necessidade. Então a gente fez, as nossas opções foram para ser mais rápido. Tanto que teve até uma semana que a gente não estava conseguindo manter a celeridade, aquelas conjugações, né? Porque chegou uma leva muito grande do primeiro atendimento e a advocacia da União estava também impactada com a semana anterior. E a nossa opção foi redistribuir os processos para os juizados mesmo. E aí lá os juízes adotaram como bem entendiam, ou contestação, ou conciliação, né? Porque era o mais importante, né? Então, assim, a gente não precisava de várias sessões, né? Não era essa a questão, né? Uma sessão só a gente resolvia. Então, a gente optava também, aí a gente abria a mão da consensualidade para celeridade. Mas eu Sim. acho que a gente tem sempre que procurar conjugar os dois, porque hoje em dia a sociedade é muito moderna, a economia é muito dinâmica, hoje em dia a gente resolve nossos conflitos no consumidor.gov, né, no atendimento dos sites, né, de venda, né? Então, a gente não pode, a justiça, aí por isso que eu parabenizo aí o CNJ por esse programa Justiça 4.0, que a justiça não podia ficar, né, fechada no seu quinhão ali, né, sem olhar todos esses meios disponíveis, né? Porque o que a pessoa quer, né? A pessoa quer o tribunal, né? O tribunal casinha ou ela quer o tribunal serviço, né? O tribunal justiça, né? A pessoa quer o serviço, né? E o que importa é ele ser prestado com algumas garantias importantes, né? Com aquelas garantias que conduzam a uma satisfação da pessoa, né? Também não adianta nada a gente dar um serviço e a pessoa depois fala, foi o que tinha, né? Não, a gente. Então, por isso também que até a resolução do CNJ 125 sempre falou da gente fazer a pesquisa de satisfação do usuário. Mas nesse caso do auxílio emergencial, a gente achou muito importante. Então, a gente botou um formulário lá do Google Docs, né? Porque era um direito muito sensível, assim, né? Direito à manutenção. Aí a gente falou, não, a gente não quer botar um serviço que as pessoas aceitem um acordo, porque é o único jeito, porque elas estão desesperadas, mas sim porque elas estejam satisfeitas com a proposta, né? E com acordo, e com procedimento, enfim. E aí isso realmente nos deixou tranquilos. Quando a gente viu lá 90% recomendaria o serviço, mesmo alguns lá reclamando que me deram R$ 300, mas eu tinha direito a 600, ou alguma coisa assim. Alguns elogiaram os conciliadores. A gente ficou... É aí que a gente, né, precisa ver, né? O que o cliente, o jurisdicionado precisa, né?
Não, e você tocou num ponto super importante, né? Que na minha visão é essa questão da compreensão do judiciário como um serviço e não como um local, né? Que é exatamente o que o Richard Susskind defende nos livros dele, e que você não quer entrar no tribunal. Aquela história, né, de você, não, tem que ir ao fórum para resolver. Não, a gente tem um serviço, isso pode ser resolvido de outras formas. A gente tem Uhum. outras formas mais céleres de entregar a prestação jurisdicional. E agora, com tudo digital, o juízo 100% digital, balcão virtual, tudo isso tem mostrado que a gente realmente precisa do serviço do judiciário, que ele é muito mais do que o foro da Venezuela, do que o foro da Rio Branco, do que, Uhum. enfim, qualquer outro foro, né, de, né, onde esteja localizado o Poder Judiciário. E o lado, vou botar entre aspas, né, bom, né, dessa circunstância que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, desse lockdown, é que as pessoas estão compreendendo isso mesmo. Então, às vezes, até lá no meu juizado, estou lá fazendo as audiências de instrução, julgamento, e as pessoas entendem, com testemunha, né, com compromisso de dizer verdade, a gente vê que as pessoas estão entendendo agora, as pessoas estão fazendo audiência do sofá da casa delas, com celular, e elas sabem, a gente fala, o senhor sabe que está numa audiência judicial, né? Nós não estamos no prédio, mas nós estamos. Isso aqui é para o processo, isso é muito importante, né? O senhor dizer a verdade. Então, assim, está sendo levado a sério. E as pessoas estão tão gratas por a gente estar conseguindo ultrapassar as dificuldades e resolver dessa forma, né? Mas outro lado bom disso é que eu acho que essas sementes aí vão ficar até para depois da pandemia. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Até para depois da pandemia, a gente vai ter audiência digital, todo esse arcabouço normativo. Olha só, até anotei, olha só. Que eu troco o número de resolução. É Tem a tanta resolução. resolução também. Não. Não, eu troco 3 por 2. Resolução do juízo 100% digital. Resolução do CNJ 345 de 2020. Resolução 372 de 2021 do balcão virtual. E a resolução da Justiça 4.0 aí, que é a mais recente, que é 385 de 2020. Então, assim, eu até vou até fazer uma observação. A resolução da Justiça 4.0, a 385 de 2020, ela até coloca uma observação lá no final que os juízos, os tribunais vão avaliar daqui a um ano e informar no CNJ, né, se eles pretendem, né, eles vão avaliar, né, o que se passou no ano anterior, se pretendem continuar no juízo 100% digital. Mas, assim, de parte da conciliação digital que a gente está fazendo, eu acho que, pelo menos eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É claro que vai ter partes que vão ter alguma questão que talvez necessite ser tratada numa audiência presencial, né, no futuro. Mas eu acho que por conta da impossibilidade disso acontecer atualmente, né, as pessoas estão se esforçando, estão buscando quem ajude com celular, né, com computador. Até a resolução 345, ela fala que o tribunal tem que deixar à disposição uma sala lá com o computador, né, que é um pressuposto do juízo 100% digital, né? Ou seja, a Sim. pessoa está no procedimento 100% digital, todas as fases são eletrônicas, são remotas, mas a pessoa ela tem que ter o acesso ali a uma salinha no tribunal para ela poder estar ali no horário da audiência virtual. Mas, enfim, eu acho que agora o novo normal para a justiça vai ser o virtual, o remoto, e aí talvez a exceção, né, grande parte, né, das matérias, dos juízos, das competências, vai ser o presencial, né? É o que a gente tá... Eu concordo, Aline, totalmente. Eu acho que essa parte do uso das ferramentas tecnológicas, na minha visão, eu acho que é a melhor parte. Na verdade, eu acho que é a única parte boa do novo normal. Porque esse novo normal que a gente não pode se ver, que a gente não pode se encontrar, que a gente não pode se reunir, que a gente não pode ir pra rua, é muito ruim. É. Mas as ferramentas digitais para o nosso trabalho, né,
na justiça, trabalho do advogado, trabalho do juiz, né, que são as ferramentas, junto com todos os outros servidores, todos os outros auxiliares da justiça. Isso é fantástico. Isso otimiza absolutamente. Você imagina, antigamente para você ir numa audiência, não sei, recentemente eu ouvi uma testemunha numa carta precatória no Sul e não precisei me deslocar. Em qualquer outra ocasião, eu ia perder o dia. Talvez eu tivesse que ir no dia anterior para chegar a tempo, assistir a audiência e voltar no final do dia. Se eu ia parar a minha vida só para isso. Aqui não. Eu estava trabalhando, parei, fiz a audiência, a hora certinho, acabou, voltei o meu dia. Então, assim, isso é uma coisa que ajuda muito, né, até a própria dinâmica, né, da vida de todo mundo. É. E nesse ponto, eu acho que as tecnologias realmente elas vinham já sendo implementadas, como você bem disse, desde 2006. E era exatamente a época que eu estava estagiando, que eu estagiava com um tributário. E aí eu ia muito na Justiça Federal. E aí eu vi isso, esse fenômeno da digitalização começar ali. E hoje em dia a gente vê que não existe. A gente praticamente não tem mais processo físico, não Não faz tem. parte da nossa rotina. A federal, acho que está muito adiantada nisso, justamente porque começou antes, se organizou melhor, tem um acervo talvez um pouco menor do que a justiça comum, mas é uma realidade que veio para ficar, que veio para facilitar. E além dessa questão do tribunal ter que disponibilizar uma sala, né, para o jurisdicionado ter acesso ao juízo 100% digital, a própria OAB também disponibiliza para o advogado que não tem acesso, para o advogado que não tem internet, disponibiliza as salas da OAB, disponibiliza computador. Você pode fazer as suas audiências da própria sala da OAB. Então é só uma questão de se organizar e chegar e fazer e permitir o auxílio dessas ferramentas, né, para incrementar a produtividade de todo mundo. Não, e como você falou, a Justiça Federal tem essa característica mesmo, né? O TRF2 já está assim, quase 100% do seu acervo digitalizado. A gente começou cedo, né? Porque assim, em 2014, eu lembro que eu fui substituir no juizado lá de São Gonçalo e ele já tinha nascido eletrônico. Já tinha sido um juizado que já nasceu sem acervo, sem acervo físico, sem autos físicos, né? Então, assim, foi um processo. Aí a gente mudou do sistema processual Apollo, né, que era um sistema só nosso. Agora a gente usa o sistema EPROC, que foi desenvolvido lá pelo TRF4. Ele também, com relação à conciliação, ele tem algumas ferramentas interessantes. Ele já tinha uma audiência virtual lá, que a gente, hoje em dia, a gente complementa as funcionalidades dela no sistema com esses aplicativos como o Zoom, que a gente hoje em dia está usando. E tem o fórum de conciliação virtual, que nada mais é do que um chat entre as partes, realizado com sigilo. Então, assim, vamos dizer que... outra porta, sistema multiporte, que com todos esses remédios digitais, todo o nosso acervo, quase todo, já é virtual. Esteja cheia a pauta de audiências de conciliação. Então, o juízo pode lá escolher que as partes, elas mesmas, sem interferência de conciliador, elas participem de um fórum. E as partes mesmas, elas podem provocar o fórum. Então, às vezes, o juiz nem está assim, vislumbrando a possibilidade de conciliação naquele caso, e uma das partes, ela abre o fórum de conciliação virtual e precisa ser aceito pela outra parte. E ele tem, segundo a nossa regulamentação, né, ele tem um prazo de 15 dias para ser encerrado. Então, assim, não impacta na duração do processo, as tratativas não ficam à vista numa consulta processual, né? Então, eu acho que daqui para frente o que vai acontecer vai ser desenvolvimento de novos mecanismos. O próprio projeto do Justiça 4.0 já vê isso, né? Já vê essa PDPJ, né? Plataforma Digital do Poder Judiciário, né? Então, isso também, além do que já está sendo feito, que é o balcão digital, a Justiça 100% digital, está indo na direção da inteligência artificial, está se usando, né, de interfaces aí, esses sinapses, para transformar em texto o que chega lá como petição, né? Isso aí você pode até explicar melhor, né? Como petição, como decisão. Esse sistema vai ler o texto, vai ler o conteúdo daquilo ali para
informar a inteligência artificial, né? E eu, assim, eu acho que, assim, eu não dou 10 anos aí para toda a conciliação do INSS ser digital. Que, assim, na Justiça Federal, enquanto a gente tem esse avanço, porque a gente já começou a digitalização dos processos, até do acervo antigo, a gente digitalizou, quando chega na conciliação, a gente tem o impacto que a gente tem numa das partes do ente público, né? Então, é aquela coisa, né? As pessoas podem ter a noção que a atividade de conciliação é fácil, porque tem os meios digitais, né? Mas a gente tem a questão da legalidade, tem a questão da disponibilidade do interesse público, né? Os próprios órgãos de controle estão super acerrados, né? O TCU, eles assim, controlam mesmo os acordos. Então, o que acontece? O que de melhor para uma conciliação do que propostas formuladas por um robô artificial que garante a igualdade das propostas, que garante a impessoalidade, que garante que aquilo ali não está sendo gerado por um algoritmo, não por algum sistema de fraude, né? Então, assim, o Rio de Janeiro já está se distanciando disso, mas por muitos anos houve um certo medo na conciliação previdenciária, né? Por causa de alguns casos aí, né? Alguns esquemas que foram descobertos, né? E isso foi muito infeliz, assim, isso nem atingiu o Espírito Santo. O Espírito Santo era mais promissor nessa questão da conciliação previdenciária. Então, eu acho que vai ser a próximo degrau aí da conciliação digital vai ser quando o DataJude, né, que é o que informa os dados estatísticos, né, encontrar esse codex, o Synapse e tudo aquilo, conseguir localizar esse acervo previdenciário, ler as petições, ler as decisões e conseguir, com base nisso, formular sozinho, com inteligência artificial, as propostas de acordo do INSS para os segurados. Reconhecer lá nos processos quem que está doente, quem que merece ter uma aposentadoria por invalidez, um sistema que leia o processo administrativo do INSS, localize os tempos de serviço da pessoa, se a pessoa é segurado, se a pessoa... E formular uma proposta pelo próprio INSS. Então, assim, e o pior, Natália, é que sabe que em alguns segmentos da justiça aí, às vezes os servidores participavam dessa triagem dos procuradores para elaboração de propostas. Tamanha dificuldade que eles têm, às vezes não é nem questão de órgão de controle. Às vezes eles não têm braços para ler os processos com profundidade e saber qual processo tem perfil de conciliação. Então, nossa, assim, supriria várias dificuldades atuais, né, com relação à conciliação digital aí. Não, e uma coisa até que a gente, puxando aqui a sardinha para minha área de atuação, que é marcas e patentes, propriedade industrial, o INPI né, enviou um ofício para todos os juízes onde ele atua, dizendo que ele não tem interesse nunca na audiência do 334, que ele não tem interesse em fazer acordo. Só que talvez isso seja... Muitas vezes o INPI adere à pretensão do autor. Ele compreende que o ato administrativo dele foi errado e que o autor tem a razão. Então, o INPI a gente defende que não é nenhum réu propriamente dito, né? Ele pode migrar para o polo ativo por conta do interesse público, que é o que ele tem que defender ali. E aí ele já vem com esse ofício dizendo que não tem interesse. Mas muitas vezes poderia sim ser feito um acordo, né, com até a parte vantajoso autora. para a administração, né? A gente vive esse Exatamente. paradoxo. Às vezes a gente tem um movimento mais suave, mais fácil, em prol do reconhecimento do pedido do que da formulação do acordo, que pode gerar um desconto, né, na proposta para a administração, pode gerar um lucro para a administração. Isso é uma questão aí que eu acho que a doutrina precisa avançar, né? Perder um pouco, assim, eu acho que a indisponibilidade do serviço público não pode acabar servindo contra a administração, né? Então, assim, né? Exatamente.
tem um jogo aí que pode ser ganho pela administração quando concilia, né? Não é só prejuízo. E não é só sim ou não, né? A admissão. Pode ser feita uma proposta, por exemplo, combinando condições que sejam mais... Eu fiz até um vídeo, uma vez no curso de conciliação, que a gente imaginou uma situação em que ambas as partes assim tivessem achando que estavam na vantagem, né? E aí a gente pegou um caso da União Federal, um caso de um militar que teria feito um curso custeado pela União Federal. Só que depois desses cursos, né, as Forças Armadas falam que a pessoa tem que trabalhar 5 anos dedicada à União Federal. E aí era um processo, tem muitos processos assim de militares que depois, esses cursos são super difíceis, cursos de telecomunicações. Então depois esses militares são super desejados pelo mercado, né? E aí a gente imaginou uma conciliação nesse sentido, em que a proposta da União Federal fosse um parcelamento longo, mas sem juros, né? Assim, sem abdicar do direito indisponível, mas como o militar era um matemático, era uma pessoa assim super inteligente, ele fez lá as contas na calculadora e falou que aquele era o melhor negócio que ele tinha feito na vida dele, porque era um parcelamento grande e sem juros, então teria valido muito a pena. Então, assim, eu acho que a favor do próprio ente público tem que se especializar, estudar mais essa matéria, né? Não ver só aquela coisa congelada de que é sim ou não, né? Existem condições, existe parcelamento, existe juros, existe a questão que, às vezes, por um pouquinho menos, a pessoa executa aquele acordo de boa vontade, porque ela está aderindo, né? E qual o custo de execução, usar o judiciário para cumprir uma sentença que não foi espontânea, que é fruto de uma decisão do juiz e não de uma decisão espontaneamente, né? Nem espontaneamente, voluntariamente, né? Construída pelas partes, né? Porque a gente tem que reconhecer que não é todo mundo que vai de bom grado para uma audiência de conciliação, de 334 ou a qualquer momento. Mas eu acho que a ideia é que a pessoa saia, pelo menos, da audiência de conciliação satisfeita, né? Porque enfrentar os problemas, às vezes, nem sempre é fácil, né? Tem muitas pessoas, né, que falam assim, vou botar isso na mão do juiz, vou deixar com o juiz, né? E esse protagonismo da parte na conciliação, ele é sofrido. Nem sempre é Exatamente. fácil, né? Você ser responsável pela sua decisão, explicar para sua família, para sua esposa, né? Depois fazer as contas e se arrepender. Então, é um momento sofrido lá, esse momento da conciliação. Então, assim, eu acho que tem que haver um avanço aí um pouco doutrinário nessa questão de que direito indisponível tem que ser conciliado, sim. Eu acho que essa palavra talvez tenha que ser mudada em disponibilidade, né? A gente tem até um professor na UERJ, Marco Antônio Rodrigues, que ele fala muito bem sobre o tema aí. Mas eu acho que tem que pegar a inteligência artificial com tudo isso já quantificado, dirimido, formulado aí pelos órgãos, né? Vamos exercer a cooperação, vamos chamar o TCU, vamos chamar o INSS, vamos chamar o CNJ, vamos ver como é que a gente pode conjugar todos esses princípios aqui e transformar num algoritmo para ter uma conciliação digital com inteligência artificial, né? Um dos processos mais difíceis hoje em dia de se julgar é de aposentadoria. Nossa, assim, transformar isso numa proposta bem rápida seria maravilhoso. Mas eu não podia terminar. Aliás, já que a gente está. Eu tô aqui involuntariamente, sempre voltando para o tema previdenciário. É porque eu não posso esquecer de dizer, né, que TRF2 aderiu, né, à Justiça 4.0, não só por causa do nosso Centro de Conciliação 100% Digital, mas também por causa de um projeto Monitora Prévio, né, porque a Justiça 4.0 ela é para promover esse acesso à justiça digital mediante o uso colaborativo de novas técnicas, novas tecnologias e inteligência artificial, né? Então, assim, tá todo mundo colaborando, compartilhando seus projetos, né?
Nosso centro de conciliação 100% digital também está sendo compartilhado, né? Então, a ideia é essa. A gente oferece esse leque de opções para as pessoas, que elas dentro de casa podem acessar, né? E todo sistema de justiça que adere a esse projeto de Justiça 4.0 está tendo conhecimento, está compartilhando essas iniciativas e estão avaliando, né? O que estamos desenhando, o que vai ser o futuro da justiça daqui para frente, né? O mote, eu acho que do Justiça 4.0 é esse. Exatamente, Aline. E aí, voltando só um pouquinho ao tema da inteligência artificial, que também é um tema que eu gosto muito, realmente a tecnologia, né, que veio já facilitar com as ferramentas mais básicas, né, de digitalização, de você fazer uma audiência online, são questões simples, né, da tecnologia. Mas quando a gente já pensa numa tecnologia um pouco mais desenvolvida, no uso de uma inteligência artificial, a gente vê como isso pode ser útil. E aí, quando você estava falando, eu estava pensando, se você aplica numa ferramenta de inteligência artificial a jurimetria, você vai saber, nesses casos, exemplo INSS, de benefício de, sei lá, de aposentadoria, estão preenchidos tais requisitos, e a ferramenta vai dizer a média de condenação varia de, sei lá, de 3 a 5 mil. Então, você pode fazer uma proposta de 4, você pode fazer uma proposta de 3.500 para negociar. E essas ferramentas são realmente muito, muito úteis. E até eu estava lendo há um tempo atrás sobre o uso da inteligência artificial em conciliações pela Prefeitura de Nova York. A Prefeitura de Nova York tinha sempre aquele problema, né, de quando nevava, da pessoa cair na porta do vizinho, né? Porque a neve da sua porta é a neve que você tem responsabilidade, você não pode deixar a neve ali para a pessoa escorregar, cair e se machucar. E aí eles criavam através de inteligência artificial, ferramentas de conciliação. Então, as partes, elas não falavam diretamente uma com a outra. Era a inteligência artificial que ela já direcionava a negociação. E aí, por exemplo, ela recebia uma proposta muito baixa. Ah, você tem direito a 5 mil, eu vou te oferecer R$ 500. Para ela não inviabilizar a negociação ali de cara e repassar essa proposta horrorosa, ele vai tratar a informação e vai passar de forma que as partes não se desgastem no curso da conciliação. Então, isso é fenomenal. Por que isso não pode ser usado pelo nosso judiciário? Eu vou até... Tem uma mensagem aqui que eu estou lendo das pessoas usarem esses métodos sem advogado. Não, o advogado tem que ser incluído nisso aí. Tem algumas questões, por exemplo, automação, né? Tem a questão da automação, tem a questão da inteligência artificial, que é um outro degrau, né? E tem até a inteligência artificial com deep learning, né? Que é um negócio mais profundo, mais avançado ainda, né? Então, assim, eu acho que a gente está lá entre a automação querendo ir para a inteligência artificial. Então, por exemplo, exatamente. Eu estava falando aqui do sistema EPROC, do Fórum Virtual de Conciliação do nosso sistema EPROC, do TRF2. Ele é direcionado ao advogado, né? Então, assim, a gente tem um atendimento inicial de desassistidos na Justiça Federal, mas a pessoa que entra com o advogado, o sistema processual automatizado, né, automaticamente, ele vai direcionar a troca de mensagens para o e-mail fornecido pelo advogado. Então, assim, o advogado tem que ser incluído também. E o advogado também, ele tem que começar a ser o designer disso também, né? Então, por exemplo, eu estou até dando eu estou falando de uma parte que o INSS, né? Metade das nossas partes são públicas, né? Então, eu estou falando do advogado público, ele tem que ser o designer lá, ele tem que participar de como vai ser essas propostas, né? Automáticas, né? Ou que depois sejam mais avançadas em termos de inteligência artificial, de modo que elas que esses robôs sejam inteligentes, eles aprendam com os dados do processo, né? Eles consigam transformar informação em algo diferente, né? Isso que caracteriza a inteligência artificial, né? E se eles conseguirem... Não é isso, Natália? Natália que é especialista. Se eles conseguirem, com isso, ainda aprender, né?
com o resultado disso, eles ainda modificarem seus algoritmos, é isso que é o deep learning, né? Porque a inteligência artificial, ela vai se retroalimentando e ela vai evoluindo, Ela vai né? aprendendo com os dados que ela vai gerando, ela vai aprendendo e vai modificando as informações, e aí a parte entre o input e o output acaba sendo modificada pela própria Isso. máquina. Mas eu acho que acho que da conciliação da inteligência artificial, acho que todo mundo concorda que tem que ter um ser humano ali por trás do algoritmo, né? Sempre no controle e na iniciativa, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu dei, estou falando do procurador federal do INSS. Se for uma conciliação entre as partes na justiça estadual, né? As empresas, né? As associações de consumidor, né? As pessoas, elas também podem estar lá com seu advogado lá na gerência lá de um algoritmo ou recebendo as propostas e acompanhando. De forma alguma a gente quer excluir, até porque aí é o que eu falo, o modo, a tecnologia é um instrumento, mas ela também não pode subverter assim, as garantias, as normas fundamentais do processo, né? Você Claro. pode você pode eventualmente privilegiar um princípio processual mais, né? Flexibilizar outros em prol de algumas vantagens. Mas até a doutrina estrangeira fala isso muito com relação à conciliação, em primeiro lugar, né? Porque existe muita conciliação fora do processo, né? É, aquela o Capelletti, por exemplo, ele falava sobre esses esquemas processuais de conciliação pré-processual, mas fora da justiça, fora totalmente da justiça. Ele alertava, olha, contanto que as garantias processuais estejam presentes, você pode botar essa fase como obrigatória para a pessoa depois entrar na justiça no processo formal, né? E essa discussão evoluiu, né, do acesso à justiça, que agora o próprio processo está se modificando. Então, a gente não está mais falando de uma fase lá anterior, obrigatória, né, para mais dinâmica, né, como pré-condição para a pessoa entrar no processo judicial tradicional. O próprio processo judicial já tá totalmente transfigurado aí no bom sentido, né? Agora temos o juízo 100% digital, né? Nenhum ato para ser praticado presencialmente, tudo mediante acesso remoto, né? O balcão virtual. Então, enfim. E assim, do lado de cá do balcão, né, nós advogados, a gente está vendo como isso realmente está funcionando. Né, de que quando você acessa o balcão virtual, você é rapidamente atendido, você resolve o seu problema sem ter que se deslocar ao fórum. Então, isso é sensacional para você ter a sua prestação jurisdicional. E aí, na prática, Aline, você está vendo muita gente optando pelo juízo 100% digital? Como é que está a adesão nesse momento? Pois é, a nossa portaria foi de 13 de março, né, do Centro de Conciliação 100% Digital. Um pouco antes disso, né, a resolução do juízo 100% digital de outubro de 2020. E aí, no nosso caso, o TRF2, a Corregedoria abriu um edital, um prazo, para os juízos que quisessem aderir ao procedimento, né, para passar por esse 1 ano de experiência, que nem a resolução lá do CNJ 345 fala, que depois de 1 ano vai ter uma reavaliação. Então, assim, o que eu vejo é que a experiência fica um pouco prejudicada nesse momento, porque na prática já está tudo digital mesmo. Então, assim, né? Então, eu acho que o verdadeiro teste, talvez, eu arrisco dizer, vai ser depois de 1 ano, quando a gente começar a viver no mundo, no novo normal, com mais audiências presenciais, né? E outras nem tanto, né? Mas eu também tenho que comentar o seguinte, como teve uma alteração depois, em março de 2021, teve uma alteração, a resolução 345, que flexibilizou vários pontos aí do juízo 100% digital. Então, se permitir agora que algumas fases do juízo 100% digital sejam feitas com interface de outros setores presenciais.
Então, por exemplo, esse processo está lá no Justiça 100% digital, mas a pessoa quer fazer uma conciliação num centro judiciário de forma presencial, né? Isso não importa, isso não vai obstar que aquele procedimento continue na forma 100% digital no juízo natural. Então, ele pode, né, suspender o processo, mandar os autos, né, aguardar a conciliação ser feita na conciliação lá presencial, né, que seja, né, se a pessoa for necessária, e isso não obsta. Então, assim, eu espero que nesse ano a coisa vai ser mais... com a prática, a coisa vai ser mais entendida, que surjam novas normas aí sobre o assunto. Mas eu acho que agora, assim, da gente, servidores, o juiz, o momento é de entusiasmo. Vários órgãos aderiram. Nós abrimos lá no Núcleo de Conciliação, o Centro de Conciliação 100% digital, com alcance no Rio de Janeiro, Espírito Santo todo. Já temos vários acervos lá conciliando, dessa forma que a gente aprendeu aí naquela coisa do auxílio emergencial. E estamos agora passando para várias matérias. Agora, matérias da União Federal, matérias do INSS, matérias da Caixa Econômica Federal. Todas têm a potencialidade de passar ou pelo Centro de Conciliação 100% digital, desde o começo, ou até mesmo pelos centros de conciliação presenciais que, aderindo ou não ao centro 100% digital, estão fazendo basicamente, se não todas, a maioria das fases, né? Acho que se não for a intimação por carta, ou por oficial de justiça, né? Que alguém vai lá na sede da empresa, grande parte está sendo feito do processo da conciliação de forma digital mesmo. Por isso que a gente está assim, bem adiantado aí nesse processo. Nossa, realmente, Aline, já, olha como voa, já são 10h57, temos 3 minutinhos aí. A gente estava se falando, realmente a live voa e esse tema, assim, tão interessante, tão prático, né? Que é um tema que quando estava abrindo aqui a live, estava falando que é da ordem do dia. Conciliação digital e justiça 4.0 é o que a gente precisa saber, né? Dentro das nossas atividades aí do dia a dia, do advogado. Então, realmente eram muitas questões para gente falar. E aí eu queria até devolver a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração final. Mas desde já eu queria te agradecer muito pela participação, você ter vindo aqui, né, trazer todas essas informações super importantes, né, que você vivencia na prática, né, como coordenadora lá do Núcleo de Conciliação. E já queria também te convidar para a nossa segunda edição da nossa obra coletiva das quartas processuais. A gente lançou o primeiro, que a gente tem convidado os nossos palestrantes para fornecer artigos para que a gente possa tornar as lives, né, colocá-las em livro e aí disponibilizar para o pessoal. Então já está mais do que convidada para a nossa segunda edição. Vamos formalizar por e-mail, tudo certinho. Eu agradeço, já está aceito aí. Que bom, fico muito feliz. E aí devolvo aí mais uma vez te agradecendo pela participação aqui no nosso projeto. Tá, não, vou agradecer, vou mandar um abraço aí para todos aí que estão assistindo, vendo conciliadores aí, a Janeri, vários colegas, a Cristiane Conde, o Paulo André, a Carla, um abraço para vocês, parceiros aí da conciliação. Não, e dizer o seguinte, eu parabenizo a iniciativa de vocês aí na Escola Superior de Advocacia de pensar no tema. E realmente vocês também estão na frente disso aí, porque passa tudo pela advocacia, vai passar tudo pelo ensino de todas essas novidades, pela transformação da prática do advogado. E o advogado não pode pensar nessa hora, que nem antigamente pensavam que tinha o digitador, né? Quando eu entrei no meu primeiro concurso público na advocacia pública, tinha um setor de digitalização, porque os advogados escreviam a petição à mão, os mais antigos, e tinha alguém que ia lá e botava no Word. Então, assim, é a mesma coisa. Vocês são os próximos programadores disso aí. Vocês têm que estar na frente disso. E os tribunais só têm a ganhar quando, né, a OAB se interessa aí pela conciliação digital, pela Justiça 4.0.
E a gente está aqui para participar disso juntos, né? Acho que é um processo enquanto sociedade aí, enquanto cultura, né, no processo judicial, que a gente está participando juntos disso aí. Maravilha, Aline. Então, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.